Muito bom dia! Hoje é sexta-feira, vamos terminar a semana bem? Vamos terminar bem? É isso mesmo. Eu não sei o porquê que você está acordado essa hora, fuso horário, não sei de onde você nos assiste, mas eu sei que Deus ele está aqui para levantar você, para tirar essa amarração da semana. Inclusive, hoje é o dia perfeito para isso, esse peso da semana. Você é uma pessoa que talvez você teve aquela sensação que tudo que você fez essa semana teve aquele peso, aquele atraso, aquela coisa que, meu Deus, não é possível. Pois é você que eu quero que se prepare para assistir esses resultados, porque esses resultados podem se tornar a sua realidade. Nesse mês de agosto, todas as pessoas que têm participado desse programa, nós temos pedido a elas para prepararem uma Bíblia. Se você tem uma Bíblia como essa, com os comentários do Bispo Macedo, ou uma Bíblia sua, seja lá que for, é uma Bíblia, pegue a sua Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, então aparece agora o QR Code na sua tela para você fazer o download gratuito da Bíblia. Porque se para muitos agosto virou um ditado popular dizendo é o mês do desgosto, para você vai ser um mês de algo novo, de começo, de mudança, começando por esses testemunhos que você vai assistir agora. Eu era muito doente. O meu casamento foi uma desgraça. O meu marido tinha amantes, batia-me. A minha mãe levou-me à bruxaria e tudo aí descambou. Meu nome é Isabel Paulo e eu fui vítima de um ritual. Eu era muito nova e andava sempre doente. Entretanto, eu casei. O meu casamento foi uma desgraça. A minha filha mais velha nasceu com um tumor. A minha mais nova tinha asma. Eu era muito doente da coluna. O meu marido tinha amantes, batia-me, bebedava-se só para fazer guerra comigo em casa. Foram muitos anos assim. Uma infelicidade completa. Chorava porque eu tinha que ir com ela muitas vezes ao hospital. Ela chegava aí 5 vezes ao hospital por mês. A mais nova eu tinha que ir com ela para fazer aqueles tratamentos e eu muitas das vezes queria andar e não conseguia. Por causa da minha coluna, por causa de também estar doente. A minha vida foi assim, muitos anos. Triste, amargurada. Eu cheguei assim ao centro de ajuda. E eu no primeiro dia já me senti bem. Já senti que o meu lugar era ali. Eu hoje sou uma pessoa feliz, sou uma pessoa realizada. As minhas filhas foram curadas, as duas. Hoje eu sou uma pessoa feliz. Hoje a minha vida está livre de qualquer maldição. Muito bem. Como que isso acontece com você? Talvez você diz, como que eu me liberto? Como que eu tiro essa amarração? Olha o que a palavra de Deus ela diz. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. É isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos fazer uma oração para que esse evangelho que é vivo, que é luz, tire você das trevas. Porque talvez você também não sabe como mudar. Por exemplo, o Lucas também não sabia. Você já ouviu aquela história de que o que começa errado termina errado? Pau que nasce torto nunca se endireita? Pois é, mas o do Lucas endireitou, mudou e ele tem uma história de vida para provar para você que esse evangelho, essa palavra, quando entra em você, muda a sua vida. Vamos orar. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus.
Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós estamos nesse propósito, meu Pai, através desse programa, que ao invés de abençoarmos a alma, nós estamos com a mão sobre a Tua palavra. E talvez essa pessoa coloque a Bíblia sobre a doença, a dor, ela bota a cabeça sobre essa palavra, que a cabeça dela está doendo, está atormentada, ela tem um vício. Talvez, meu Pai, ela está aí, usando droga agora. Meu Pai, em nome de Jesus, quebra essas amarras, liberta essa pessoa agora, e que a luz dessa palavra tira agora, meu Deus, as trevas da alma dela, da mente dela, e nós abençoamos. Receba agora, em nome de Jesus, assim como essa mão está sobre essa Bíblia, a mão de Deus está sobre a tua vida agora. Em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, venha hoje participar da nossa corrente de oração para quebrar essa amarração. Aqui em Londres, você nos encontra no 232 Seven Sisters Road, N4 3NX. Você querendo saber aonde tem uma Universal mais próximo da sua casa? Universal/localizar. Eu não sabia que era Igreja Universal. Pois agora você está sabendo. E não vá porque é Igreja Universal. Vá porque a luz do Evangelho vai resplandecer sobre a tua vida e tirar você dessa situação. Querendo falar conosco, a nossa linha amigo 020 7272 1010 está à sua disposição. Nós vamos chegar até você. Você não precisa enfrentar isso sozinho. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo fim de semana e segunda-feira eu espero você para continuarmos a nossa corrente. Até lá. Meu nome é Lucas e hoje eu vim contar o que é a dor de sofrer na vida sentimental. Eu tinha dentro de mim um desejo que ardia em ser ladrão. Eu via a redondeza onde eu morava, pessoas próximas que eram envolvidas nesse mundo do roubo, roubos de carga, roubo de bancos, né, até cavações para chegar em cofres. Então eu cresci com aquele pensamento. Aos 14 anos eu comecei a fumar, eu fumava somente cigarro, mas eu fumava muito cigarro. Eu bebia, eu ia para as baladas, eu bebia a noite inteira e decorrer dos dias, os meus dias, a minha balada começava já na quinta-feira e eu acabava no domingo, quando não numa segunda-feira. E com o passar dos anos, isso foi aumentando, foi crescendo esse desejo em mim, daquele plano que eu tinha de ser um ladrão de banco. E eu coloquei dentro de mim, eu tenho que ter um filho, homem, que quando ele fizer 18 anos de idade, a gente vai assaltar um banco junto. Eu conheci a minha esposa, né, aos 17 anos, aonde de pronto, obviamente já me apaixonei por ela, né? Nós nos conhecemos numa balada e ali nós começamos a conversar, assim, ter um relacionamento e aonde ela veio engravidar. E a gente foi morar junto na casa da minha mãe e começamos ali um relacionamento. Eu assumi aquilo, ainda mais sabendo que a criança era um menino, que eu tinha um desejo lá atrás, que aquele sonho que eu tinha, que eu nem com ela eu comentei. E assim foi, baladas mesmo com ela, bebidas, já responsável dentro de um lar. Então eu trabalhava no período da noite, durante o dia eu fumava, à noite eu fumava mais um maço de cigarro e tinha todos os dias também tomar uma bebida em casa. O meu pai sofreu por muitos anos com depressão. Então, eu sei que é uma pessoa com depressão. Você sentar numa mesa com a sua família para tomar um café, pensa, você criança sentando na mesa tomar um café com seus irmãos, seu pai e sua mãe, seu pai pegar uma faca e ficar passando no braço. Né? Aquela cena eu tenho na minha cabeça até hoje, né? Eu carrego isso, trago isso comigo como exemplo hoje. A minha esposa sofreu depressão, síndrome do pânico
e ela não conseguia trabalhar, pegar um ônibus, não conseguia entrar num elevador, não conseguia viver a vida, ela tinha medo de tudo. Mesmo diante de tantas as brigas que a gente tinha, da raiva que eu tinha dela, mas eu tinha dó dela, porque eu não queria ver ela daquele jeito, eu não queria ver ela infeliz, eu não queria ver aquela cara de tristeza nela. Eu sei que a gente não tinha condição, que muitas vezes nem a comida dentro de casa a gente tinha, porque na onde eu trabalhava, eu juntava latinha na madrugada lá na padaria onde eu trabalhava, trazia para casa para ajudar no orçamento, né? Ou seja, era uma vida sofrida que a gente tinha, sofrida mesmo. E a depressão que ela tinha não era talvez só pelo sofrimento que a gente tinha, mas era o casamento que a gente não tinha um casamento de verdade, né? A gente não tinha vida, né? A gente tinha uns problemas que a gente tentava resolver e não tinha jeito com as forças das mãos. Foi onde eu lembrei da minha avó, que lá atrás, na minha infância, ela me levou na Igreja Universal. E assim foi uma luta para me chegar na igreja, embaixo de um sol ardendo durante o dia, porque a minha esposa não queria que eu fosse nessa igreja. Ela falou, não, você vai em qualquer igreja, menos nessa Igreja Universal, não entra lá. Eu falei para ela, não, mas eu vou lá só para conhecer. Eu falei, não vai. Gente, eu vou com você na outra igreja, a gente vai juntos, vamos mudar, mas não me pise nessa igreja. Aí eu peguei uma blusa, uma touca e eu fui lá na Igreja Universal. Tinha um pastor sentado lá perto do altar. Eu falei, nossa, eu vou lá pedir uma oração para aquele pastor. Eu falei, pastor, eu estou precisando de ajuda. Eu quero mudar a minha vida. Estou passando um problema no casamento, problema de vício, tudo destruído. Aí o pastor olhou para mim assim, pegou na minha mão e falou assim, pega firme com Jesus, tá? Pega firme com Jesus. Aí eu até esperava uma oração do pastor, mas o pastor não fez oração, mas aquela palavra que o pastor falou para mim, pega firme com Jesus, entrou dentro de mim, mas entrou como se fosse uma bala dentro de mim. Que na hora que eu saí dali, mas eu saí com uma força dentro de mim, que a força necessária para me enfrentar o maior problema que eu tinha dentro de casa, que era a minha esposa, era o casamento que eu vinha vivendo. Até então que quando eu cheguei em casa, eu falei assim, ó, estive na igreja, eu vou começar a ir na Igreja Universal aqui perto de casa, né? Ela falou assim, você não vai. Eu falei, não, eu vou e você pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo. Toda vez que eu colocava na rádio da igreja, ela não gostava, ela ia lá, mudava, colocava na rádio das músicas lá que ela curtia. Não aceitava ler um jornal universal dentro de casa. Eu trazia o jornal da igreja domingo, colocava esse na mesa, ela tirava o jornal, jogava, não gostava da Bíblia. Era um problema dentro de casa, era a maior guerra que eu enfrentava dentro de casa. Era o próprio mal mesmo que eu estava encarando dentro da minha própria casa. Mas ali eu perdi o desejo do cigarro. Que eu comprei aquele último cigarro, que eu acendi o cigarro e eu não consegui fumar. Me deu ânsia de vômito. Eu falei, ô louco, acho que o cigarro tá forte, né? Que eu fumava um filtro amarelo. Eu vou comprar um mais fraco. Fui lá, comprei um solto mais fraco, passei mal de novo. Falei, não tô legal, amanhã eu fumo. Aí eu fui fumar mais tarde, não consegui. Fui fumar no outro dia, não consegui. Aí ali eu lembrei, falei, nossa, é Deus tirando esse vício de mim. E a bebida foi a mesma coisa. Eu comecei a sentir ânsia daquela bebida. Eu comecei a sentir nojo daquela bebida. E eu fui largando a bebida, larguei o cigarro, e ela foi vendo essa mudança em mim. Mesmo assim, a minha esposa não aceitava de ir na igreja. Aí depois que eu me libertei dos vícios, e eu estava me sentindo melhor, e eu me batizei nas águas, eu queria um compromisso mais a sério com Deus. Eu queria ter aquele encontro com Deus, que o pastor pregava nas reuniões, né? Só que assim, o meu casamento não estava mudando. E eu ia nas consultas psiquiátricas com ela e eu ficava indignado. Nada contra a psiquiatria, nem a psicologia, né? Mas assim, o psicólogo não olhou na cara dela. Eu entrei naquela consulta e ele ficou o tempo todo de cabeça baixa, só mudando o medicamento dela. E quando ele falou para ela assim, ó, eu vou aumentar seu medicamento pela última vez. Ele falou sério com ela. E se dessa vez esse medicamento não resolver, na próxima semana já traz a tua mala, que eu já vou te internar. Porque os fundos daquela clínica já dava para uma psiquiatria, de um lugar de reabilitação psiquiátrica. Eu olhei aquilo, eu fiquei indignado já na fé, eu não aceitei dentro de mim, mas ardeu uma revolta dentro de mim. Eu saí de lá e falei, minha filha do céu,
Como que você aceita tomar todos esses medicamentos? Dá uma chance que eu estou te pedindo só para Jesus mudar a sua vida. Faz uma vez só. E ela ficava quieta, ela já não criticava mais, mas ela ficava quieta. Eu já percebi que ali a palavra estava entrando. Até um dia que ela me ligou, vem me buscar que eu estou muito mal, já traz a minha mala, que eu já vou direto para o hospital, vou me internar. Aí eu fiz uma oração, revoltado, e fui até ela. A hora que ela entrou no carro, eu falei para ela assim, eu vou te pedir somente uma coisa. Antes de você ir para aquele hospital, para você se internar, deixa eu te levar em um outro hospital. Se nesse hospital que eu te levar não resolver o teu problema, aí eu vou te levar nessa clínica de psiquiatria. Se você sair de lá do mesmo jeito, eu te levo nessa clínica de psiquiatria. E dentro de mim, naquela revolta, ela falou assim, então tá bom, então vamos lá que eu tô com pressa. Eu falei, tá bom. Que hospital era esse? Era a Igreja Universal. Ali começou a trajetória na fé. Ali eu vi o poder de Deus agindo. Ali, na hora que ela entrou lá dentro, o pastor foi logo, aquele sorriso, atendeu ela como se já conhecesse ela há tantos anos, deu uma atenção para ela, conversou com ela, explicou para ela o que é o problema que ela estava sofrendo, e o detalhe, que tinha solução para o problema que ela estava passando, porque a palavra estava entrando dentro dela. Dali em diante eu comecei a priorizar o Espírito Santo na minha vida. Eu comecei a me dar mais para Jesus, comecei a ter propósito com Deus, eu comecei a jejuar mais, eu comecei a orar mais, eu comecei a fazer aquilo que eu não fazia. Um livro que me ajudou muito naquela época foi o Nada a Perder, porque a hora que eu li o livro do Bispo Macedo, Nada a Perder, a trilogia, né? Aquilo me edificou a minha fé, né? Meio diante de tantos problemas que o bispo passava e assim, o que ele fez para ele perseverar a fé, né? E a luta que era. E ali foi da mesma forma até um dia que eu fui determinado numa reunião domingo de manhã. Eu coloquei toda a minha vida naquele altar. Na hora que terminou aquela busca, eu não queria mais parar de buscar o Espírito Santo. Eu me tornei uma nova criatura. Eu não fui mais aquela pessoa bruta, aquela pessoa viciada, aquela pessoa duvidosa, enganada, né, pelo passado. Né? Eu comecei a ter entendimento, sabedoria, né, colocar em prática a palavra de Deus, recorrer à palavra do Senhor Jesus. Nos momentos mais difíceis da minha vida. A minha esposa, ela foi liberta, né, da depressão que ela tinha. Graças a Deus, nosso casamento hoje é paz, é alegria, é amor, é dedicação, é atenção de um para o outro. Hoje eu faço parte da UFP, que é a Universal das Forças Policiais. É um grupo fantástico. O UFP, ele faz o trabalho com quem? Com os policiais, com os delegados, com a guarda municipal, né? Ou seja, com essas pessoas que vivenciam muitos problemas e muitos deles passam por lutas, né? A gente não vê por trás daquela farda a luta que ele tem passado, a guerra que ele passa, a pressão que eles passam. Então hoje, eu e minha esposa, graças a Deus, Deus tem dado o entendimento da gente poder levar essa paz, levar esse amor, levar essa ajuda espiritual até essas pessoas que têm sofrido. Hoje o meu filho, ele é um pastor da Igreja Universal, né? Uma semana antes dele completar 18 anos, ele foi embora para a obra, ganhar outras almas para Jesus. Eu tinha um sonho, mas Deus tinha outros sonhos. E os sonhos de Deus realizou na nossa vida.